José, em Macapá, território federal do Amapá. No ano de 1984, mora Benedito da Costa Uchoa, um homem de 74 anos, que já foi tudo na vida, sempre honrado, sempre respeitado. E hoje ele se diz um político aposentado. Você vai conhecer quem é Binga Uchoa. Tá? Seu Binga, como é que começou tudo? Onde é que o senhor nasceu? Eu nasci no município de Breves, no estado do Pará. Como é que era Breves naquela época? Breves é uma cidade pequena, naquele tempo era alagado. Por trás, na frente só a terra firme na frente. É o furo de Breves chamado, famoso, né? Não, lá é o Rio de Breves. Não é no Estreito? Não é no estreito. Em que ano o senhor nasceu lá? Nasci no ano de 1910. Dia 13 de janeiro de 1910. Hoje o senhor está com 74 anos. 74 anos e meio, porque já estamos na metade do... Que dia o senhor faz aniversário, seu Bingo? Faço no dia 13 de janeiro de 13 de janeiro. Como é que era a sua família? Quem eram os seus pais? O que o senhor lembra da sua infância em Breves? O meu pai era João da Fonseca Uchoa, um cearense que veio para a Amazônia na campanha da borracha, no tempo da guerra de 45, de 14, na guerra de 14. Minha mãe era uma mestiça, filha de português com índia. Como era o nome dela? Maria Luzia da Costa. Ela era de Breves mesmo? Ela era de Breves. Como é que eles eram? Como é que era o tratamento da família naquela época que o senhor nasceu em 1910? Naquele tempo a família era, principalmente a nossa, era uma família humilde, mas que vivia muito bem naquele sistema de comunidade. O que é que seu pai fazia? Meu pai era agricultor. Vocês moravam na cidade de Breves? Primeiramente ele foi seringueiro, porque ele veio para a Amazônia para cortar seringa, para extrair a borracha, o ouro negro falado. E depois ele passou a ser agricultor, trabalhar na agricultura. Como era a cidade de Breves? Qual era a população mais ou menos da cidade? Naquele tempo eram 1.000 e tantas pessoas. Ficava na beira do rio? Na beira do rio. E como que foi sua infância? Que tipo de brinquedo o senhor tinha? Qual era a atividade que o senhor exercia? O que é que o senhor estudou? A minha infância, olha, eu estudei eu fiz apenas o curso primário. Estudei até o 5º ano. E naquele tempo a gente não dispunha do recurso que tem hoje, que brinquedo está aí. A maior despesa que a gente tem é a despesa supérflua. A maior despesa que a gente tem com a família é brinquedo para as crianças. Naquele tempo nós brincávamos com folha de pau, brincávamos com braço de mamão fazendo um pifozinho para tocar. E eram essas coisas que a gente... A criança era mais criativa? Mais criativa, a gente brincava de jojo, certos termos do interior, né? E tinha muito mais contato com a natureza, não, seu Bingo? Muito mais contato com a natureza, era muito bonito. A gente vivia no ar livre, em contato com a natureza. Dos seus amigos de Breves, da sua infância, quem é que o senhor se lembra, assim, de passagens que marcaram a sua vida? Algum acidente, alguma brincadeira, alguma coisa assim bem interessante que o senhor lembra? Olha, dos meus amigos, eu acho que resta bem poucos deles, mas eu posso destacar, por exemplo, na família Rodrigues, uma família cearense que veio de Sobral, do Ceará. O senhor estava falando dos seus amigos de infância, Manuel Furtado Rodrigues, essa família Rodrigues toda. Álvaro Furtado Rodrigues, José Furtado Rodrigues, Alexandre Furtado Rodrigues, Antônio Matias Sobrinho, Antônio Vieira da Costa e outros muitos que no momento eu não me recordo, porque naquele tempo eu ainda era garoto de infância, muito criança. E sua juventude, seu Binga, onde é que foi? A minha juventude foi no interior do município de Breves.
Por exemplo, depois dos 8 anos de idade, eu vivi no lugar por nome Rio Aranaí, município de Breves. E ali eu convivi com aquele povo daquele interior. O seu pai ainda exercia atividade agrícola? Ainda exercia atividade agrícola. Nesse tempo nós trabalhávamos sempre em agricultura e vez por outra na borracha. Quantos filhos vocês eram? Nós éramos 5 filhos. Homens e mulheres quantos? Mulheres três. Não. Mulheres 2 e homens 3. E que tipo de plantio seu pai fazia lá? Plantava milho, feijão, arroz, banana. E nós também dedicamos muito tempo no plantio de cacau. Seu Bim, essa atividade agrícola rendia uma vida tranquila, com boas reservas financeiras, ou era tão difícil quanto hoje? Era pior do que hoje, porque naquele tempo nós atravessávamos uma crise, a maior crise que o nosso país já atravessou, que foi no período da Guerra de 14, e que eu já estava começando a me desenvolver, e foi até 18, quando terminou a guerra, ou 19. Naquele tempo era muita crise, principalmente no interior, que não se sabia. Naquele tempo no interior, a gente não sabe, tudo era mais caro e mais difícil. Depois do interior de Breves, sua família foi para onde? Para o mesmo município de Breves, mas passamos a residir no Rio Jacaré Grande. Em que época, mais ou menos? Na época de 1918, até 1930. E a partir daí, seu Bim? Em 1930 eu passei a desenvolver, eu já era moço, rapaz, passei a desenvolver a vida comercial em expedição ambulante, vendendo mercadoria em Canoim. Era tipo regatão? Tipo regatão. Como é essa experiência do comércio de regatão? Essa experiência do comércio em regatão, eu saía para o Baixo Amazonas, para o município de Portel e para o município de Gurupá, e nós saímos com mercadoria nas minhas embarcações, que eu comecei, a primeira embarcação que eu tive era uma canoa à vela por nome Núbia. O senhor tinha 20 anos? Já estava com 20 anos, Núbia. E depois tive uma outra por nome Argos, e depois foi possuindo várias canoas. Eu já era rapaz experiente e tinha dom para o comércio e vivia daquilo. O senhor levava para o interior, que não existia no interior, e trazia de lá os produtos naturais? Eu pegava, por exemplo, peixe aqui no Bailique. Naquele tempo tinha um português que negociava no Bailique por nome Diógenes Silva, Diógenes da Costa Ramos, e ele era um homem que tinha muita mercadoria, tinha verdadeiros armazéns aí na Ilha do Brigue. E eu pegava no interior, tudo quanto era cipó, por exemplo, cipó titica, que é o timboí que nós chamávamos. Pegava madeira, pegava outros produtos da nossa região e vinha trocar com o Diógenes da Costa Ramos, lamas, a troco de mantimento. Esse mantimento eu levava para Marajoí, para Portel. Lá eu trocava com farinha e vinha vender farinha novamente nas ilhas. Quer dizer que desde 1910, 1930 que o senhor já andava por aqui? Já, desde 1930 que eu já andava negociando embarcado. Mas o senhor parava em Macapá quando o senhor passava o Bailique? Macapá eu comecei a conhecer em 1939, de 1939 a 45, quer dizer, de lá para diante.
porque 1939 foi quando espocou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E eu já fui, naquela época, era comerciante no lugar por nome Porto Alegre, do Rio Anajás, município do mesmo nome. Lá eu tinha grandes recursos, muita madeira, que era a nossa especialidade lá. Nós explorávamos borracha, agricultura e madeira. Então, aqui, para fazer aqui obras aqui em Macapá, eles estavam precisando nesse tempo de esteiotes de Acapu, para construir a base aqui naquele tempo era da FAB, né? Base aérea. Base aérea da FAB. E eu fui um grande fornecedor ainda no governo do João Sá, na prefeitura quando eu era prefeito João Sá, e depois o Major Eliezer Levi. Você já era casado? Eu casei no dia 8 de julho de 1932, e eu já era casado nesse tempo. Com a sua esposa atual? Com a minha esposa atual. Como é o nome dela todo? Luísa de Andrade Uchoa. Como é que foram nascendo os filhos? Em que época, mais ou menos? O primeiro filho nasceu no dia 2 de abril de 1933. O Alberto. E o segundo no dia 30 de abril de 1936. Qual é? O Abrão. E depois? Vamos ver quais são os outros. Não precisa o senhor se lembrar de data exata. Aqui. Quantos filhos são ao todo? Nasceu a Dina, que é a esposa do Humberto Cruz. Conhece? Sim. Depois nasceu a Sara. Depois o Paulo, esse que foi vereador. Depois nasceu eu não vou me lembrando agora de todos os nomes, porque são... Maria Luísa, João. Nasceu Maria Luísa? Maria Luísa, sim. João, o Benedito, o que era Ginaldo. Só, né? Quantos são ao todo, seu Bento? São 6 filhos e 4 filhas. Todos eles nasceram no Anajás ou já tem Amapá? No Anajás nasceram 6 e 4 aqui em Macapá. O senhor, depois que esteve no Anajás, o senhor continuou negociando no sistema regatão, de deixar depois com madeira, ou o senhor se estabilizou lá? Olha, eu negociei nesse lugar que eu morava, no Porto Alegre do Rio Anajás. Eu negociei 13 anos. De lá eu vim depois da guerra, quando já o território foi criado aqui em 43, se não me engano. Nesse tempo eu já conhecia aqui o território, porque eu negociava com madeira aqui com a prefeitura de Macapá e Mazagão. E de lá então eu já tinha aquela intimidade aqui em Macapá com a família macapaense. Naquele tempo era os pretinhos macapaenses, mas eram gente boas, como continuam sendo até hoje. E então aí eu já tinha aquela intimidade. Eu vim para cá, para Macapá, no dia 2 de maio de 1946. O senhor já conhecia Macapá antes? Conhecia Macapá e já tinha influência aqui, já militava na política mapaense. Tá? Desde quando? Desde 45, porque nós fizemos o primeiro diretório do PTB no município de Amapá em 45. Eu com Alfredo Távora e aquela família Távora lá de Amapá. Seu Bingo, antes de 45, o senhor nunca tinha passado em Macapá? Não tinha parado aqui nessas viagens que o senhor fazia para o Bailique? Antes de 45 não, eu passava por fora, para o Bailique. Em 45 o senhor passou ou parou aqui de uma vez? Em 45 eu não parei aqui. Eu negociava aqui, vendia madeira para a prefeitura, para a construção da base militar do Amapá, daqui de Macapá. E para a base também de Amapá, vendi muita madeira para lá. Em 45, então, o senhor criou o primeiro diretório municipal do PTB? Não, foi em Amapá. No município de Amapá? No município de Amapá. Quem é que fazia parte desse diretório com o senhor? Lá, eu no momento até estou esquecido
dos nomes das pessoas que faziam, mas era aquela família Lameira Pontes, era o nosso grande amigo, você conhece o Lameira Pontes, né? Que é pai do Carlinho, né? Carlito. Ele era o nosso líder do PTB lá no município de Amapá. Como era Macapá naquela altura, Silvino, em 45? Macapá, naquele tempo, em 45, era reduzido a essa frente aí, onde está hoje as alamedas, ali onde tem aqueles prédios novos que foram construídos, de lá para cá. E vinha até aí no cartório Jucá, que ainda tem até hoje uns pedacinhos de casa velha daquele tempo. Era só isso. Quem era o governador? O governador naquele tempo era o Major Eliezer Levi. No tempo de municípios, né? Sim. Agora, depois que passou a território, no dia em 43, se não me engano, né? 43. Aí o governador foi sempre o Janari. O senhor conheceu o Major Eliezer Levi? Conheci. Como é que ele era? Era um homem gordo, ele era da família hebraica, né? E era um homem gordo, prestativo, senhor de idade e muito amigo da gente. Qual era a relação do governador daquela época com a população? Era muito boa. Naquele tempo era pouca gente. Você chegava aqui 2 horas da tarde e você não via ninguém. Estava todo mundo escondido nas suas casas porque o sol era inclemente. E a gente encostava aí nessa praia, nessa beira de praia, e olhava para cá, para a cidade, e não via ninguém. Todo mundo estava escondido do sol. Quantos habitantes tinha mais ou menos aqui, senhor? Eram umas 1.200 pessoas naquele tempo. Se não me engano. Em 45 o senhor disse que iniciou atividade política no Amapá com o diretório do PTB, do PTB no município de Amapá. Em 46 o senhor veio residir aqui. Em 46 eu vim residir, mas nessa época nós já tínhamos fundado o diretório aqui, no dia 26 de março de 1946. E qual era o partido político que governava? Era o PSD. E como é que era viver numa cidade de 1.200 habitantes, sendo de um partido já àquela altura de oposição? Nós começamos a oposição, nós criamos o partido em março de 46, PTB, e até então nós não tínhamos, a oposição não era muito grande porque ela começou mesmo depois que o coronel, naquele tempo ele era capitão, se não me engano, Janari Nunes, ele começou um governo muito bom, mas depois ele começou a perseguir o pessoal. Quem não era do lado dele era contra ele, era inimigo. E por isso foi que nós nos constituímos a oposição. Em função dessas perseguições? Em função dessas perseguições. Senhor Binga, que fatos assim marcaram esse período de 45, 46 da sua vida no território? Fato político? Sim, desses fatos políticos que levaram à formação de um bloco de oposição ao governo. Eu vim para cá ainda como comerciante do município de Anajás. E aqui eu me estabeleci. Então a minha missão era dobrada porque eu tinha que supervisionar o meu comércio no Anajás e aqui em Macapá. Eu trouxe para cá a minha família, tudo eram crianças. Esse aqui, que é meu sobrinho e filho de criação, sobrinho porque ele era filho de uma irmã minha por nome Sotéria, Maria da Costa, e filho de criação porque ele nasceu e a mãe dele morreu no mesmo dia. E desde lá que nós criamos ele conosco como filho, que de fato é. O Isaac. Então... Essas perseguições que o senhor estava falando se caracterizavam por quê? Que fatos? Os fatos é que, como eu acabei de dizer, quando a pessoa não era do lado do capitão Janari, que divergia de qualquer ponto de vista da administração dele, ele, se era funcionário público, ele botava na rua. Se era comerciante, ele perseguia. Eu era comerciante nessa época,
eu era sócio de uma firma no estado do Pará, cujo sócio tinha ramificação aqui no Amapá, que era o Simão Rofé e Companhia. Era irmão da finada Dona Sara Rofé, mãe do Moisés Zaguri e dos outros Zaguris, né? E naquele tempo eu era sócio do Simão Rofé e Companhia lá no lugar onde eu morava, no interior. Nós tínhamos uma firma por nome Plantação de Timbó Limitada. Nosso objetivo principal era plantar timbó. Timbó você conhece o que é, uma erva da Amazônia que é venenosa, né? Que produz a rotenona, é um veneno terrível, pior do que o quinino. Dele é que se extrai o quinino. Então nós naquele tempo tinha muita saída na guerra, que era para a guerra, para produtos, para venda, para produtos químicos da guerra. E a nossa firma em Nonajás era plantar timbó. Plantávamos timbó, tínhamos umas plantações associadas, timbó, andiroba, patauá, seringueira, e também trabalhávamos na agricultura, tínhamos grande propriedade de mandioca, milho e feijão. Então nós éramos sócios lá, eu com Simão Rofé e Companhia, né? Mas nesse tempo eu com a minha dupla atividade lá e aqui, fui fracassando lá, né? Fracassando lá e tive que me mudar definitivamente para cá, todo o comércio. Sr. Binga, depois desse período de 45, o Janari, logicamente, deixou o governo. Ele exerceu o mandato durante quantos governos? Quanto tempo aqui? Ele exerceu o mandato de governador aqui até correr essas datas, eu não posso precisar muito, porque... Bom, depois do Janari, quem foi o governador que veio para cá? Depois dele foi o Dr. Amilcar Pereira. Como era o Amapá no tempo do Amilcar Pereira? O senhor falou no tempo do Janari que havia um bom governo de início e depois ele descambou para a perseguição contra os adversários e tudo. Nessa época do Janari ainda existia somente o PTB e o PSD aqui? Só. Sempre só teve aqui os dois partidos. Aqui quem não era situação era oposição. Quem era situação era PSD. Quem era oposição, PTB. E, Sr. Binga, ainda na época do Janari, de que maneira a oposição fazia ouvir a sua voz? Me parece que circulava um jornalzinho, uma publicação, existia alguma coisa desse tipo? Ou a oposição era feita de voz a voz? Era de ouvido em ouvido, né? Nós não tínhamos jornal, não tínhamos nada, tudo para nós era mais difícil, não tínhamos carro. O nosso carro, nem bicicleta naquele tempo a gente tinha. Eu que era o camarada que tinha que me desdobrar aqui para fazer os trabalhos do partido, era na Pátria Amada, era a pé. E havia eleição? Havia eleição, a primeira eleição foi em 40, se não estou enganado, foi em 47. E como é que a oposição se comportava na eleição em termos de voto popular? Na primeira eleição nós lançamos um candidato, que foi a eleição para eleger, depois da guerra, né? Para eleger o Congresso, os deputados federais, né? Para preencher. Quem foi o candidato? Nosso candidato aqui foi o general, o finado general João de Azevedo Costa. Que nós lançamos ele porque ele era filho daqui de Macapá e pessoa nossa conhecida, amiga, morava no Rio de Janeiro, ele era general, né? E nós lançamos, mas naquele tempo, conforme acabei de dizer, o Janari era senhor absoluto aqui do território e ele não queria que ninguém se projetasse. E perdeu o general Azevedo Costa? Nós não chegamos nem a registrar a candidatura do general Azevedo Costa porque nós éramos iniciantes na política, não tínhamos aquela prática que depois adquirimos de trabalhar com essa burocracia de partido, fazer atas e
e fazer os trabalhos políticos, né, de partido, de secretaria de partido. Então nós fizemos um trabalho que foi para o tribunal, que naquele tempo o tribunal regional era no Rio de Janeiro, não era como hoje que é no Pará. Nós mandamos para lá o nosso trabalho, chegou lá, foi convertido em diligência, porque havia algumas falhas. E o correio era um correio censurado pelo Janari. A correspondência que chegava, ele mandava censurar. Aberta a correspondência? Era aberta a correspondência? Segundo nos constava naquela época, né? E então, como ele soube daquele telegrama que veio do tribunal com a diligência de 48 horas, para nós cumprirmos a diligência, eles reteram o telegrama e quando nós recebemos já tinha passado as 48 horas. Acabamos não registrando a candidatura. E quem foi o candidato do governo? Os nossos eleitores na eleição votaram em branco. E quem era o candidato do governo? O candidato do governo era o Quaraci, sempre, finado Quaraci Nunes. O senhor lembra quantos votos ele teve nessa eleição, mais ou menos? Eu não lembro, mas parece-me que já naquele tempo a população já tinha crescido com a migração que vinha do Pará e de todos os estados do Brasil, que estava aquele território novo, com toda esperança, né? E migrava muita gente para cá. E naquele tempo já tinha gente. Parece-me que a eleição foi com 2.000 e tantos eleitores. Seu Binga, quais eram os nomes mais expressivos da oposição no Amapá já naquela época? Naquela época éramos nós, eu, Claudomiro Moraes, o Alfredo Távora, o Mário Henrique da Costa Ramos, que se aliou a nós depois da fundação, porque ele foi um dos perseguidos pelo então capitão Janari. E ele era funcionário público, foi posto na rua e todo aquele pessoal que o Janari demitia corria para nós. E por isso a oposição foi engrossando. Todos os prejudicados pelo governo do Janari vinham para o PTB. E do lado do governo, quais eram as figuras mais expressivas da época? A figura naquele tempo era o Dr. Maia, Idelmar Maia, Acésio Guedes, era o Quaraci Nunes, que era o deputado, né? Posteriormente veio o Paulo. Não, o Paulo já era sempre aqui, né? O Paulo era mais representante no Rio de Janeiro, do território, né? Depois dessa eleição do Quaraci, dessa época, do general Azevedo Costa, que é um dado novo para mim, o senhor falou no governo Amilcar Pereira, né? Foi. Como é que foi esse governo Amilcar Pereira? O governo do Dr. Amilcar Pereira foi um governo muito bom, se bem que ele era considerado o homem preguiça, né? Chamavam ele de preguiça. Mas ele, porque ele era muito calmo, assim parecia eu, e era muito modesto, era um homem muito bom, muito prestativo. E por isso apelidaram ele de preguiça. Mas ele não era preguiça, não. Ele era um homem muito ativo e muito querido. O povo gostava dele. Ele foi eleito ou foi nomeado? Ele foi eleito. Não, foi nomeado governador depois que ele foi eleito deputado. No governo Amilcar Pereira, o senhor continuou na oposição. Por quê? Bom, porque eu era do PTB e o meu objetivo eu nunca troquei, né? Nunca gostei de mudar, ficar pulando de um lado para o outro. Né? Seu Bingo, o senhor é considerado um homem que é um símbolo da oposição, um símbolo de coerência na política amapaense. Exatamente por causa disso. O senhor nunca mudou o seu comportamento, o senhor sempre foi coerente com seus princípios. Quantas propostas o senhor tem recebido ao longo da sua vida política, da qual o senhor se aposentou recentemente, para mudar de lado em função de benefícios pessoais? Olha, Correia, eu já em 1950, quando nós elegemos no âmbito nacional o nosso presidente Getúlio Vargas, nós naquele tempo éramos muito perseguidos aqui. Então o Getúlio fez uma peregrinação pela Amazônia, por todo o Brasil, na campanha política para presidente da República, em 1950. E quando ele passou, ele tinha marcado vir aqui ao território, porque ele já sabia das perseguições que havia contra os trabalhistas aqui.
Mas como o tempo foi pouco e os compromissos dele eram muito grandes, ele mandou que nós mandássemos uma representação a Belém para conversar com ele. A nossa representação foi a Belém. Mário Ramos, o Claudemiro Moraes e Alfredo Távora. E lá ele nos mandou uma mensagem, dizendo que se ele fosse eleito presidente da República, prometia reparar as injustiças que nos tinham sido atingidas, que nós tínhamos sido atingidos. Como de fato, com a eleição dele para presidente da República em 1950, nós esperávamos que trocasse o governo do Janari, que trocasse o Janari. Mas o Janari fez um grande trabalho, fez amizade com todo mundo, inclusive com o governador do Rio Grande do Sul, que era o Ernesto Dornelles, primo e irmão do Getúlio, e houve as injunções. O nosso partido, PTB, não conseguiu fazer maioria no Congresso. E o Getúlio ficou preso na mão do PSD, porque o PSD foi que fez a maioria no Congresso. E ele, para governar, não podia governar sem as injunções partidárias. Então ele teve que fazer acordo com o PSD e nomeou. E uma das exigências, que o Janari já tinha se pegado com todo mundo, né? Uma das exigências foi a nomeação, a permanência do governo Janari aqui no território. E ele não tinha para onde escapar. Mas ele condicionou essa permanência a que o Janari prestigiasse os amigos dele aqui. Então, o Janari, não querendo prestigiar os amigos do Getúlio aqui, ele veio para cá já com a conservação de governador, e chegou aqui fazer trabalho, mandava na casa de um, na casa de outro, oferecendo uma coisa para outra, escolhendo os melhores, e, quer dizer, as pessoas que ele julgava ser melhor, e os outros ele não queria dar nada, né? Então um dia eu recebi aqui nessa minha casa, aqui no canto, uma proposta feita o emissário de Janari foi o Zacarias Teixeira Leite, que veio com o recado do Janari me oferecer a prefeitura de Macapá. E se eu aceitasse que ele mandava me nomear, eu ficava do lado dele. Eu não aceitei porque eu respondi que só aceitaria se fosse um acordo entre o meu partido e o governo. Seria um prefeito, mas um prefeito do PTB no governo do PDS. No governo do PDS. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Foi aí que ele andou procurando outros e acabou nomeando o Claudemiro Moraes. Não sei se houve acordo lá entre eles, mas o Claudemiro aceitou? Aceitou. Senhor Binga, ao longo da sua vida, o senhor tem tido muito prejuízo com a política. Segundo o senhor mesmo tem falado em conversas outras que nós tivemos, o senhor perdeu tudo, ganhou de novo, levantou, recuperou, o que prova que o senhor é um bom comerciante. Quantas vezes aconteceu esse fato do senhor perder tudo que tinha em função da atividade política e depois se recuperar comercialmente? Correia, esse fato aconteceu uma vez na minha vida, né? Só uma? Só uma, porque quando vim do Ana